O arco de Wano, tal como outros arcos e sagas de One Piece, nos forneceu sentimentos, revelações, ensinamentos, emoções, formigamentos e até conscientizações. Entretanto, essa fórmula recorrente de One Piece me fez perceber e querer comentar aqui em vídeo algo que vocês sabem bem, a minha opinião: lutas em One Piece. Ambientação, personagens, história, esses e outros aspectos sempre são salientados pelos fãs quando falamos das qualidades de One Piece enquanto comparação com outras obras, ou até mesmo por si só, mas existe uma barreira na fandom, que eu mesmo já reiterei e popularizei quando voltamos as atenções para uma ovelha negra do rebanho, as lutas. Longe eu de difamar a qualidade das lutas de One Piece, mas até mesmo as lutas principais, as de conclusão de enredo, não são de tanto agrado em comparação com os outros aspectos já citados e, no momento, tivemos a luta mais duradoura da obra, durando mais de um ano, condicionando alguns dos espectadores e leitores de apreciadores a críticos perante a duração do embate de Onigashima, e ao foco desse vídeo sobre o peso das batalhas e confrontos. Os argumentos sobre a duração destas podem ser trazidos em outro vídeo, mas agora vamos adentrar no ensaio argumentativo que esse vídeo os promete. E vocês verão que, voltando na analogia do rebanho de ovelhas, a ovelha negra, na verdade, é um lobo sanguinário, disfarçado de cordeiro. Vamos começar já pincelando a dúvida. O que faz uma luta ser considerada boa? Algumas ideias flutuam no nosso imaginário como boa coreografia, boa animação, ou confronto de ideias, tensão, e aquele clássico mérito de finalmente poder expurgar nos socos e pontapés toda uma lamentação de um povo ou própria em um mal maior ou mal causador. E assim sempre ficaremos mimetizando, ou seja, adaptando modelos para contextos diferentes e dizer que luta A ou luta B foi boa. Para cada exemplo que trouxe, One Piece possui uma luta exemplar. Coreografia, tensão, lembramos bastante do Luffy contra o Lucci. E para confronto de ideias, temos praticamente todo o tirano como o Crocodile ou do Flamengo contra o Luffy, e aquela luta de alívio que proporciona satisfação ao externar toda a frustração naquele belo socão na cara do Cafajeste, como por exemplo o Luffy contra o Bellamy, lá no arco de Jaya. Contudo, um elemento em One Piece sempre trabalhou bem e foi ressaltado nesse intervalo de Luffy contra Kaido: a parte simbólica e, em termos mais significativos, teológica, teleológica e teosófica. Calma que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não que eu queira dar uma de professor, mas vamos nos ater que já passou da hora de acharmos apenas estético quando temos referências à Grécia, ao inferno de Dante ou ao hinduísmo no mundo e nos golpes de One Piece. Nós do grupo de teóricos de One Piece já estamos acostumados a sempre fornecer essas curiosidades quando regidas nos rodapés e textos auxiliares dos tradutores e dos materiais oficiais, mas referência por referência qualquer um faz, amigo. Estamos falando de um mangá que debulhou por anos essas ideias e, somado ao que mencionei no início como emoções e afins, fazemos de quase um trabalho árduo e voluntário à procura de mais pistas nas entrelinhas e enigmas escondidos, acrescentando ainda mais tempero tanto na riqueza do universo da obra, como nas benditas lutas. O nome disso se chama heurística. Estamos direcionando atenções a tudo que já aconteceu em One Piece para saber e vasculhar as tais pistas deixadas nos volumes anteriores que referenciaram a transformação da fruta do humano, modelo Nika do Luffy. E por todos nós estarmos fazendo isso, acendeu uma lâmpada na minha cabeça sobre algo muito interessante, que mais uma vez reflete no todo, na mensagem que esta arte chamada One Piece nos passa. Antes de tudo, não vamos comentar sobre toda a categoria luta, batalha de One Piece, nem a de Onigashima, e pasmem, nem mesmo a longeva luta do Luffy contra o Kaido. Franziu a testa? Pois você franzirá ainda mais forte no final desse vídeo, depois de perceber e compreender todo o comentário desse vídeo quando eu trazer o embate do Luffy contra o Kaido constituído no capítulo 1048, para condensar toda a minha ideia aqui, e como isso se reflete em praticamente o mangá inteiro. Estranho? Ficou curioso? Então se liga que toda semana tem vídeo comentando o mangá e o universo de One Piece, e aproveita para soltar um Red Rock no like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder
nenhum vídeo. Bora lá. Pra quem não lembra, o capítulo começa com aquele soco gigantesco que o Luffy despertado prepara para acabar de vez com o Kaido, que recíproco com a atitude do adversário devolve a iniciativa do Luffy com sua suposta habilidade suprema, chamada de Kainryu Daiko. Quintuplica a imagem dracônica do Kaido, de uma forma absurda. E entre uma passagem toda dedicada para os últimos minutos de vida do Orochi e o reflexo desse péssimo Shogun na vida dos cidadãos e podridão no país, esses golpes colidem. Filtrando o que nos interessa do capítulo, repetindo, o Luffy vem com aquele eventual murro, enquanto o Kaido ataca com as chamas de dragão provenientes do poder da fruta. No entendimento geral seria mais do mesmo, porém este mesmo não é mais o mesmo depois que você captar as simbologias por trás de cada um desses golpes. E aqui uma citação, abre aspas, lâminas, fogo e relâmpagos. O impermeável Seitei Taisen continua indestrutível, transportado para o reino acima no objetivo de ser executado por sua rebeldia perante a primazia dos céus. Ele continua intacto. Laozi supôs que a extrema invulnerabilidade seja resultado de ter comido pêssegos imortais e elixires, que combinados tornam-se uma única massa sólida. Assim, o poderoso deus taoísta clama para que submetam Seitei Taisen ao braseiro de 8 trigramas, separando o exilir e posteriormente enfraquecendo o vosso corpo e sujeitando-o à morte. Interessante que esse enxerto ou passagem está nos anais da jornada para o oeste, comentando diretamente sobre uma tentativa de inibir o imortal Seitei Taisen após ir contra a regalia dos céus com os 8 trigramas, que se não conhecem por esse nome, conhecerão por outro nome, Sun Wukong, dito pelas doxografias como um personagem oriundo de outra entidade chamada Hanuman, que também é conhecida por outro nome, Bajrang. Uma página dupla que poderíamos olhar apenas como hype ou que nome bonito para um golpe, sem de fato saber o que aquilo pode simbolizar, torna-se um embate extra-existencial. Kaido, o dragão azul, revestido das chamas de Kainryu Daiko, tentou selar de uma vez por todas o deus macaco. E ainda poderíamos ir mais a fundo e até continuar com um paralelo, pois na passagem disse que no trigrama do ar não há fogo, e o Luffy, além de ter nuvens o circulando, estava suspenso no ar quando sobrepujou o Kaido. E a tradução condiz que os trigramas do Kaido são de fogo. Mas aí é ir longe demais, pois estaríamos pedindo muito do Oda em colocar exatamente como estaria no conto, e sabemos que os momentos-chave são de maior relevância porque, se fosse o caso, poderíamos analisar mais a fundo e perceber que não é estritamente seguido à risca enquanto referência, e sim, como já dito, as partes importantes. Entretanto, acham que as analogias param por aí? Capítulo anterior, no 1047, o Luffy está segurando um raio, Vajra, para acabar com o Kaido. Vajra, leia-se Dorje, palavra que significa tanto diamante quanto relâmpago. Como diamante, remete à indestrutibilidade da essência espiritual, e enquanto relâmpago, como aquilo que ilumina velozmente. No capítulo 1050, vemos que aquele golpe, o Bajrangan, propeliu o Kaido para o magma, e na representação de onde ele está, conseguimos ver a deságua de Wano, a cachoeira que a carpa sobe para se tornar um dragão, fazendo assim o Kaido parecer um dragão falso que no fim não conseguiu subir de fato a cachoeira. Ou até mesmo o ritual das lanternas. O Luffy sempre foi muito impulsivo e de poucas palavras, mas ele, acima disso, respeita e atende o pedido de seus amigos, como a Nami em Arlong Park ou o soco no Tenryubito, que mesmo Hachi pedindo que não, o coração implorava que sim. E aqui vemos, enquanto aparecem o desfecho da batalha, trechos como, por favor, acabem com o dragão assustador, ou queremos apenas comer em paz. Pedidos esses que aos poucos saíram de verbalizações bobas para factualmente preces e pedidos aos céus.
e Luffy estava lá para os atender. Como vocês sabem, a gente não tem muita plenitude de muitos documentos religiosos do Extremo Oriente ou de histórias citadas, como é o caso do Kairyu Daiko, que faz referência a um Hakugo clássico nipônico que precisasse de um japonês bem avançado para ter um bom entendimento do que de fato ele conversa. Só que isso é fabuloso. Estamos aprendendo, engrandecendo e enriquecendo histórias. Tanto o One Piece, que fez isso de referência, como a própria referência, Jornada para o Oeste, que estava ali adormecida esse tempo todo. E como eu disse, são flutuações, nada confirmado ou ser especificamente essa coisa que está sendo dita. Estamos no claro e árduo mundo da interpretação em ação aqui. Enaltecer e vislumbrar o agora com o que já se comentou é dever nosso como leitor, ou especificamente a turma dos teóricos que eu singelamente me incluo. E algo bem importante de se comentar: símbolos e referências podem ser feitos não somente sobre o mundo externo, como também ao mundo interno aplicado de One Piece. Quantas foram as vezes que personagem X fez um comentário que refletia em um capítulo anos-luz de distância? O próprio Shanks é um personagem que, mesmo não sabendo quase nada dele, cada aparição faz parecer um universo vivo. O foco do vídeo foi apresentar esses parâmetros a coisas já existentes, só que claramente sabemos da qualidade de arquitetação de One Piece em conversar consigo mesmo. E diante do que foi dito, uma pergunta: não seriam as outras lutas principais de One Piece ricas assim também? Vocês mesmos, enquanto escutavam o vídeo, devem ter pensado na luta contra o Enel, que, convenhamos, Skypiea é o arco mais conectado com o Ano se for para referências divinas, ou pensado nas lutas como Akainu contra o Barba Branca e por aí vai. One Piece é notoriamente reconhecido por sua exploração de mundo, e além do já dito no início do vídeo sobre personagens e ambientação, simbolismo, só que excluem as lutas quando falamos disso. E por que não dizer que isso é recorrente nas batalhas também, que essa riqueza também está presente nas batalhas de One Piece? Sem dizer que as lutas sejam só isso, ou que nenhum outro anime tenha simbolismo como One Piece tem, tanto que a luta do Luffy e do Kaido não é apenas essa página dupla, e sim uma extensa guerra entre os dois. Porém, precisamos olhar sempre o contexto para analisar a totalidade daquele confronto, pois lutas são assim, majoritariamente, os momentos mais catárticos da série. E se selecionarmos as lutas mais importantes ou imponentes que você gosta, com certeza não seria só a luta e acabou, pois atrás da luta possuímos personagens, histórias, ambientações e aqui vem o pulo do gato: simbologia. E eu já questionei muito da parte coreografada das lutas que, mesmo depois de tudo dito, no meu entender, ainda deixa a desejar, mas priorizar essa perspectiva de simbologias e parábolas talvez seja tão sustentável ou até mais gratificante do que muitas lutas. Porque, dizendo em linhas gerais, nós enquanto leitores podemos ter o objetivo de apenas desestressar e sossegar na literatura. Podemos ler no automático sem se preocupar com representação de fulano ou de beltrano, mas como arte, One Piece quer nos comunicar coisas, situações e ensinamentos. E até mesmo na batalha, que muitas das vezes vemos em perspectiva de escape, porrada por porrada, podemos observar com a ótica de símbolos, pois símbolos são, como um todo, essenciais para a comunicação, um elemento insubstituível. Então, para concluirmos, as lutas de One Piece são ruins? Ninguém aqui é oráculo do saber e com uma varinha de condão vai objetivamente dizer que sim ou não. Mas eu espero que com esse vídeo, ao tentarmos galgar os signos esses no sentido simbólico e não de horóscopo, as simbologias por trás de golpes, ambientação e claramente desenvolvimento de personagem, e que dessa forma nós consigamos evoluir como comunidade e enfatizar mais esse lado tão trabalhado em One Piece, e que claramente é trabalhado em outras obras que só faltam pessoas curiosas e desbravadoras como vocês à procura do saber, para identificar e acrescentar nas discussões. Talvez possamos colocar em uma balança imaginária em exercício livre. Talvez essa luta não simbolize muito, mas ela é muito importante para o desenvolvimento do personagem. Ou no sentido contrário, não é tão importante na construção narrativa, mas é extremamente metódica e bem orquestrada. E por aí vamos, arbitrariamente ditando se vale, se tem
qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate e volta rápido, por ser um pouco diferente do que fazemos. Eu espero bastante a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E além de se inscreverem no canal e ativarem o sininho, repassem para aquele amigo que sempre comentou bem ou mal das lutas de One Piece e veja se ele ligava para essas alocuções, essas coisas, quando falava das lutas. Além de estar apoiando o canal, está também espalhando a todos essa vontade de trazer mais conteúdo a essa obra que tanto amamos, chamada One Piece.